Aqui estamos para a quinta mensagem sobre o tema Uma grande multidão para Glasgow. Aqui estamos num encontro de amigos e amigas e amigos de Deus. Nestes últimos dias, poderemos dizer que a maioria dos holofotes, os mídia e grande concentração de jornalistas estão concentrados em Glasgow, na COP26. É verdade que nem tudo aquilo que nós gostaríamos de saber, sabemos. Nem tudo aquilo que deveria ser conhecido é conhecido. Nem todas as decisões que estão a ser decididas chegam até nós. Mas o dia 31, ao abrir pela manhã, poderemos dizer, um mídia informativo, deparei-me com uma notícia que está em vários jornais, mas que eu busquei uma fonte portuguesa, o Diário de Notícias, e foi nesse mesmo diário online que eu li a seguinte mensagem, cujo título diz: Vaticano cancela transmissão em direto do encontro entre Biden e Papa Francisco. No momento em que todo mundo, menos aqueles, e quando digo aqueles, a grande maioria, não sabe que os destinos deste planeta estão a ser resolvidos durante estes dias em Glasgow, para os não distraídos, fomos surpreendidos como é que foi pelos líderes de comunicação do Vaticano impedido os cameramen de filmarem o cumprimento entre Biden e Francisco em Roma. Vou ler a notícia como ela está descrita no Diário de Notícias. Diz-nos: foi cancelada a cobertura em direto de Biden a cumprimentar Francisco na sala do trono. Na sala do trono do palácio, bem como a filmagem dos dois intervenientes sentados antes de iniciarem o diálogo privado na biblioteca de Washington. Que coisa estranha! Quando deveria ser a notícia do dia, quando deveria ser os momentos mais visualizados ao longo do dia, o encontro dos dois homens mais poderosos do planeta, por ordem do Vaticano, foi cancelado e não foi permitido
que se vissem estes dois homens cumprimentar e que se vissem sentados ao lado um do outro antes de iniciarem o diálogo privado na biblioteca do Papa. Não sei se vocês conseguem deter ou conseguem estar atentos a duas palavras que estão neste texto, e repito, estas duas palavras vão repetir-se em outros jornais online. As palavras sala do trono. Que coisa interessante. Sala do trono. São os próprios mídia a reconhecerem que dentro do Estado do Vaticano há um trono sobre o qual nós iremos falar mais à frente. Mas também a agência F, de 29 de outubro do mês, já estamos em novembro, do mês passado, cita as palavras de Francisco sobre Biden. E veja que palavras mais qualificativas. Essa fonte diz: o Papa Francisco o considerou, a Biden, um bom católico e o recomendou a continuar recebendo a comunhão. Nós aqui poderíamos agora fazer várias perguntas. A primeira de todas elas é: o que é para o Bispo de Roma, para Francisco, um bom católico? Porque ele diz que Biden é um bom católico. E além de ser para ele um bom católico, diz e o recomendou a continuar a receber a comunhão. Isto pode parecer estranho, mas existe dentro da Igreja Católica Romana alguns conservadores que se opõem a que Biden participe da comunhão. E agora, o líder universal católico vem dizer que ele deve continuar a participar da comunhão. Mas vamos deixar o assunto da comunhão do lado e gostaria-me de me deter neste momento sobre a palavra trono. Como vimos, os cameramans, os fotógrafos, foram impedidos de filmar, de fotografar o encontro, o cumprimento entre Biden
e o Papa Francisco. Falemos agora do trono. Mas para falarmos do trono, nós precisamos de ir a um livro da Bíblia, que é o livro do profeta Isaías. Venham comigo a esse livro e vamos tentar contextualizar esta questão do trono. Nós encontramos isso em Isaías, no capítulo 14, e vamos ler a partir do versículo 13 e o versículo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Estas palavras são palavras que se dirigem ao acusador, ao anjo caído, a Satanás, o nosso adversário e o adversário de Deus. No céu, Satanás sonhou em ter um trono. Sonhou ser rei. E não só sonhou ser rei, mas estar acima do rei do universo. Deus, o ancião de dias, Jeová, o Senhor. Porque ele disse, no verso 13, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Quando diz aqui, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, ele está a referir-se aos anjos. Porque os anjos, na Bíblia, também são estrelas. E então, Satanás, que era o comandante dos anjos, ele queria subir acima dos anjos, e depois de estar acima dos anjos, que já era a posição que ele ocupava abaixo de Cristo, ele teve a pretensão de colocar o seu trono acima do Deus que o criou e que o tornou aquilo que ele foi antes de ser e antes de a iniquidade preencher o seu coração. Portanto, vimos que o desejo de Satanás foi sempre ter um trono. Não conseguiu no céu. Tentou lutar pela supremacia pelo trono. Não conseguiu. Veio para a terra. Tentou
criar também esse trono ao longo dos séculos. Mas aonde ele quis tornar-se rei por alguns momentos e ser adorado como rei, foi quando Jesus esteve no deserto da tentação. Ali Satanás desafiou Deus na pessoa do Senhor Jesus e lhe disse estas palavras que estão registadas no capítulo 4 de São Mateus, também de Lucas, mas eu vou ler São Mateus. E diz-nos aqui, capítulo 4 de São Mateus, e vamos ler a partir do versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, Satanás fez passar diante de Cristo uma cena visionária, um cenário em que mostrou a Cristo os reinos. E notem o que ele disse. Verso 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Reparem que Satanás não conseguiu no céu, não conseguiu no deserto da tentação, mas ele não desiste até conseguir sentar-se no trono. E eu gostaria de ler-vos no livro Grande Controvérsia ou Grande Conflito, gostaria de ler para vocês o que nos diz aqui na página, deixem-me ver, eu estou sempre com livros, as páginas umas vezes têm uma paginação, outras vezes têm outra. Já encontrei, está no capítulo 3 e na página 33 do livro Grande Conflito, capítulo 3, como disse, a rejeição da verdade. Então nós vimos que Satanás se tentou no céu, perdeu a batalha, vai para o deserto, perde a batalha, mas agora diz aqui o seguinte: certa vez Satanás esforçou-se por estabelecer um acordo com Cristo. Foi aquilo que nós acabámos de ler. Aproximou-se do Filho de Deus no deserto da tentação, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e ofereceu-se para lhe entregar tudo, se ele tão somente reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Cristo repreendeu o presunçoso tentador, forçando a retirar-se. Mas agora veja, Cristo forçou a retirar-se, do céu foi expulso, mas Satanás mudou a estratégia. E agora notem o que é que diz a mensageira do Senhor. Mas Satanás obtém maior êxito ao apresentar as mesmas tentações ao homem para assegurar ganhos e honras mundanas. A Igreja foi levada a buscar o favor
e o apoio dos grandes da terra, assim rejeitando a Cristo, foi induzida a prestar lealdade ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Então o que é que Satanás pensou? Fui derrotado no céu, fui derrotado no deserto da tentação. Mas eu agora vou apresentar um plano, segundo ele, infalível. Eu vou não agora me apresentar como rei, mas vou apresentar alguém como meu representante e vou sentá-lo no trono. E esse alguém é o bispo de Roma ou o Papa. Não só ele, mas também todos os seus antecessores. E o que é interessante é que agora Satanás consegue melhores resultados apresentando um substituto dele de que apresentar-se ele na linha da frente. Porque o substituto está a preparar o mundo e as pessoas para quando ele agora se apresentar como rei, assumindo diante do mundo a pretensão de ser Cristo. Gostaria de ler no capítulo 13. E no capítulo 13 eu quero ler o que nos diz o versículo 3. Estamos aqui a falar do trono. E diz o seguinte: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de um urso, e a sua boca como de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Portanto, nós vimos que o dragão deu o trono à besta. E agora ele está neste encontro em Glasgow disfarçado para que todos os líderes mundiais aceitem o governo do seu representante, o bispo de Roma. E quero vos dizer, meus queridos amigos, que esta reunião, ou estas reuniões que estão a levar a efeito, elas têm no meio delas uma elite da Igreja Católica que a grande maioria não sabe que são estes que estão no comando. E quem é esta elite que está dentro daquelas salas de reuniões? Alguns em silêncio, mas vejam o que é que nos diz a Mensageira do Senhor, agora no mesmo livro, página 144. Nós continuamos a dizer e a querer mostrar que Satanás foi derrotado no céu, foi derrotado no deserto, com Cristo, mas ele vai conseguir levar as pessoas a fazerem aquilo que Jesus não quis fazer, que foi prostrar-se diante dele. E notem então o que é que nos diz. Diz assim: em toda a cristandade o protestantismo estava ameaçado por formidáveis inimigos. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma reuniu novas forças e esperando consolidar a sua destruição. Ao momento que os reformadores se levantam e a estrutura católica de Roma treme diante dos reformadores.
porque eles tinham com eles o poder de Deus e a verdade na sua boca. E então, quando eles viram que este poder estava ameaçado, eles imediatamente, movidos pelas forças das trevas, vejam o que eles fizeram. Nessa época, foi criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, escrupuloso e poderoso de todos os campeões do papado. Reparem que eu vou ler, nessa altura, quando o protestantismo estava a subir e a ganhar adeptos, Satanás criou dentro da Igreja Romana os jesuítas. E diz-nos aqui, desligados de quaisquer laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências da afeição natural, com a razão e a consciência totalmente silenciados, não conheciam regra nem peia, senão daqueles da ordem, e nenhum dever a não ser o de estender o seu poderio. O Evangelho de Cristo habilitaria os seus adeptos a suportar sem desfalecer o sofrimento, pelo frio, fome, fadiga e pobreza, a fim de suster a bandeira da verdade em face da tortura do calabouço e da fogueira. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirou os seus seguidores com um fanatismo que lhes possibilitava suportar semelhantes perigos e a opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Para eles, não havia crime grande demais para se cometer, nem engano demasiado vil para se praticar, nem disfarce por mais difícil para assumir. Votados à pobreza e à humildade perpétuas, era o seu elaborado objetivo assegurar fortunas e poder para dedicarem à destruição do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. Quando apareciam como membros da sua ordem, vestiam-se com o manto da santidade, visitando prisões e hospitais, assistindo os doentes e pobres, professando haver anunciado ao mundo e, portanto, exaltado o sagrado nome de Jesus, que andou fazendo bem. Mas sob esta irrepreensível aparência, ocultavam-se os mais criminosos e propósitos mortais. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassino não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis se servissem os interesses da Igreja. Queridos amigos, eu quero advertir a todos que neste encontro, este exército negro, comandado pelo seu general jesuíta Francisco, está ali com o mesmo objetivo de silenciar aqueles que defendem a verdade e a verdade tão somente. Ali estão neste momento reunidos. Poderemos dizer, ali naquele encontro está reunida a Igreja de Satanás sentada no seu trono para embebedar os líderes do mundo religioso. Não me vou poder alongar mais, mas gostaria de terminar com 3 notícias. Iremos continuar. Quero dizer-vos, iremos amanhã entrar nesse ponto, vamos entrar na sala do trono e vamos ver
como Satanás fez aquilo que só pertence a Deus. E eu gostaria de ler para vocês o último versículo que nós encontramos no livro de Salmos, Salmos 99:1. E com este verso vamos terminar, porque no próximo encontro retomaremos com este verso. Salmos 99:1. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Salmo 99:1 diz assim: O Senhor reina, tremam os povos, Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. Eu queria que vocês retivessem esta frase. Deus, no seu trono, está sentado entre os querubins. E nós iremos ver neste trono, na sala de trono do Vaticano, iremos ver algo semelhante que Satanás preparou para que naquele trono se sente um homem querendo ser Deus. Que Deus nos ajude, estejamos com os olhos abertos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido e amorável Pai que estás nos céus, abre os nossos olhos, dá-nos sabedoria para te obedecer e servir. E não permitas que sejamos enganados, nem nós, nem aqueles que nos veem e ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até ao próximo encontro.